Olá! E no vídeo de hoje iremos fazer essa linda shoulder bag fitness. Aqui na parte da frente tem esse bolsinho com profundidade, ó, caixinha de leite. Essa daqui eu fiz protótipo, né? Aí eu fiz em tecido, mas na de hoje iremos fazer no sintético. Aí aqui na parte de dentro coloca, né, a manta térmica para poder conservar, né? Aí aqui, ó, uma garrafinha de 500 ml. Fica aqui no bolso da frente, aqui você carrega, né, na parte da frente do corpo, ou se quiser você também pode colocar na parte das costas. Aqui a alça regulável, né, para poder ajustar conforme queira. E aqui na parte de trás eu fiz um bolsinho também, né, com zíper e coloquei 2 cursores. Aí ficou assim. Quer aprender? Vem comigo, vamos começar por essa parte aqui da frente, onde vai a nossa garrafinha d'água. Então, o molde é um retângulo e aí a gente vai ajustar as medidas para que caiba a garrafinha, certo? Vamos marcar o meio na parte de cima e marcar o meio na parte de baixo. E aqui na parte de baixo, que tem 21,5 centímetros, vai manter. Vai fazer uma marcaçãozinha. Fez essa marcação, vamos descer na diagonal, aqui da parte de cima até nessa lateral. Aqui novamente, da parte de cima até na outra lateral. Aí aqui, ó, ele não tá reto, né? Ele tá inclinadinho. A caixinha de leite aqui a gente vai marcar de fora para dentro 6 centímetros, de baixo para cima 6 centímetros. Marcou? Recorta. Vai fazer a mesma coisa desse outro lado. E aqui, na parte de baixo, ó, vai ficar com 9,5 centímetros. Aqui eu já adiantei um passo a passo do forro. Eu tô fazendo no Dunas, que é o mesmo que perolizado, Facto e Catânia. É o mesmo tipo, né? Agora o Facto, ele é mais encorpado do que o Dunas perolizado, né? Ele é mais encorpadinho, ok? Aí aqui, ó, conforme eu falei, de fora para dentro, marquei 1 centímetro, ó. Que é para quando eu juntar aqui, ó, eu costurar dele pra dentro. Costurado, ó, vai ficar assim, tá vendo? A minha marcação, aí eu costurei. Passei essa primeira costura aqui, ó, do lado de dentro, tá vendo? Vim. Aí, quando eu voltei, já voltei um pouquinho pra borda, pra não ficar em cima. Cheguei aqui, dei o nós e cortei e selei da marcação pra dentro. Aí, fazer essa costura de um lado e essa costura do outro. Porque ele vai estar assim, né, ó, a parte de baixo, cortado 6x6. Aí, marcamos 1 centímetro, unimos, né, a borda de baixo com a borda da lateral e vamos costurar. Costurado vai ficar assim. Aí você vai fazer isso na parte principal, na parte do forro. A manta térmica, essa daqui é a manta térmica, que é laminada de um lado. E aqui tem uma espuma pack. Essa daqui é mais fininha, mas tem ela mais grossa. Aí aqui, essa é a mais fininha. Aí ela vai ficar menor, tanto na parte de cima, quanto nas laterais, aqui embaixo. Que é pra quando for passar a costura, não costurar em cima. E aqui, ó, depois que as 4 caixinhas de leite tiver costurada, a gente vai vir aqui, ó, direito com direito. Acerta as bordas e vamos fazer uma costura de um pezinho de máquina. Depois que fizer a costura de um pezinho de máquina, vamos desvirar e vamos rebater. Quando rebatemos, aí vamos colocar a nossa manta térmica, etaflon, conforme você tem aí, entre um e outro, tá? Embaixo vai ficar um principal, o outro principal, que um vai servir para principal e outro para forro. E depois que colocarmos ela no meio, vamos acertar as bordas, sabe? E fazer uma costura em toda a volta para assim formar essa parte daqui, ó. Aí vai ficar avesso com avesso. Aqui eu fiz a costura, né? Primeiro direito com direito, fiz a costura. Aí eu virei, quando eu viro vai ficar avesso com avesso. Aí eu venho aqui e rebato a costura. Quando eu rebater a costura, ó, aqui a gente já vai tendo uma ideia de como vai ficar. Aí, por que eu falei para não costurar tudo? Porque depois a gente, essa costura aqui da caixinha de leite, ó, vai ficar sobrando, né? O espaço que a gente não costurou. Então, vamos virar um pedaço para um lado, um pedaço para o outro, que na hora que for costurar, para não ficar acumulando aqui, ó. Aí vai ficar bem melhor de passar a costura, tá? Mas se você quiser costurar tudo, fica a critério. Vai colocar aqui dentro e depois que colocar, aí vamos passar uma costura em toda a volta, acertando aqui, ó, essa parte que não costuramos. Ó, vai ficar tipo como fosse um V, tá vendo? Tanto de um lado, na parte principal, quanto do forro, abrimos, e aí vamos passar a costura. Se você for colocar uma espuma, né? No caso aqui, essa manta térmica, essa é a fininha, mas tem uma mais grossa, né? Qualquer coisa, você pode dar uma diminuída de coisa de meio centímetro, sabe? Na lateral e aqui na parte de baixo, que é para quando for encaixar aqui, né? A parte do forro com a parte principal, encaixar direitinho. Porque quanto mais grossa for, aí pode ficar feio aqui a questão do forro, tá? Então, você pode fazer isso. Ver se ela é mais grossa. Se for mais grossa, corta o forro um pouquinho menor, coisa de meio centímetro. Aí você vai verificando, tá? Pra que depois que tiver costurado não ficar aqueles materiais assim, ó. Como se não tivesse encaixando, ok? Aí agora, coloquei aqui, ó, que é a parte do forro, que é a parte principal. Aí eu coloquei o laminado pra parte de dentro, porque aqui vai ficar a garrafa. E eu vou passar uma costura em toda a volta, ó. Aqui como é que vai ficar.
tipo como fosse um Vzinho. Aí você faz com cuidado pra ficar o mais linear possível. E assim fica a parte de fora. E aqui é pra ficar a garrafa d'água. Então, essa parte da frente aqui, ó, já está pronta. Ó, aqui a parte de trás, né? Como eu falei que essa foi protótipo, eu fiz ela mais aproximado aqui. Mas nessa que vamos fazer, vamos colocar o zíper mais um pouquinho pra cá. Eu tô costurando na minha transporte duplo, tá? Então, linha de nylon 60 tanto em cima quanto embaixo. E aí vai costurando. Se for costurar em tecido, aí fica atenta, vai diminuir o ponto, vai costurando com cuidado pra não, tipo, franzir, tá? Que aí vai ficando a costura melhor. Então, vamos para essa parte de trás. Caso você não queira fazer conforme eu vou mostrar no vídeo, né? Que no caso eu fiz essa parte aqui, depois eu costurei a parte de baixo e costurei a parte de cima. Você pode cortar do tamanho do molde, certinho, e fazer um bolso embutido aqui conforme você queira na questão da altura, tá? E se vai ficar mais no canto, mais no meio, fica a seu critério essa questão da parte de trás aqui no bolso, tá? Aqui eu coloquei 2 cursores e aí você vai fazendo conforme você queira. Então vamos lá. Aqui o nosso molde da parte de trás, tanto da parte de trás quanto da parte da frente, mas aqui são as anotações para fazer essa parte de trás, tá? Então, vamos lá. A medida dela total é 31 centímetros, tá? Ó, a altura total dela é 31 centímetros. Então, eu fiz uma divisãozinha aqui para ficar a parte de baixo, parte de cima. Perdão. Eu fiz uma divisãozinha aqui para ficar a parte de baixo, a parte de cima e esses 2 cortes, tá? Então, no 31 centímetros, daqui de cima para baixo, eu marquei 6 centímetros, que vai ser essa parte aqui. Aí, daqui, dessa marcação que fizemos, mais para baixo, vamos ter 21 centímetros e essa parte de baixo de 4 centímetros, tá? Eu coloquei uma observação aqui, ó, pode cortar todas as partes com 1,5 centímetro de costura, depois refila no tamanho do molde, ok? Então, se aqui tem 4 centímetros, quando você for cortar, você pode cortar com 5, 5,5, tá? Depois que fizer a costura sobreposta, aí coloca o molde em cima, faz a marcação e recorta, tá? Aí, nessa parte aqui, ó, que é a questão do bolso, ó, essa parte de cá e essa de cá, eu fiz assim. De um lado eu marquei 5 centímetros, certo? E nesse outro de cá, 9 centímetros. Aí, essa partezinha aqui do meio é onde iremos colocar o nosso zíper com cursor ou cursores, no caso, se for 1 ou se for 2, tá? Então, vamos fazer a parte de trás da nossa shoulder bag fitting. Superação! Eu colei um TNT, que é para ficar firmezinho essa parte de trás, porque na parte da frente iremos colocar a manta térmica. Mas, se você quiser, você também pode colar o TNT. Aí, como é sintético, que a gente vai desvirar a peça, utilize bem o secador para quando desvirar, não correr o risco de amassar. Caso venha amassar, não demonstre tanto, tá? Então, aqui eu coloquei um TNT 60 e colei, para dar uma estrutura. Desse lado aqui, eu já deixei pronto esse lado aqui do zíper, ó. Costurei, coloquei o forrinho, aqui eu tô utilizando o nylon acoplado, que não vai, aqui é para colocar nesse bolso, né, um celular, algum porta-cartão do tipo, tá? E desse outro lado, que vai ser essa partezinha aqui menor, ok? A gente corta um retângulo, que depois que costurar a gente vem e refila conforme o molde. Então, aqui já tá um lado costurado e agora o outro. Você pode fazer de várias formas essa questão aqui, tradicionalmente, né? Direito do nosso principal com direito do nosso zíper. Aí vamos alinhar, né? Pra bater certinho aqui em cima e aqui embaixo. Vamos passar uma costura de segurança na borda. Depois que passar a costura de segurança na borda, vamos vir aqui por esse lado e vamos colocar o nosso forro. Eu cortei o forro um pouquinho maior e depois que eu passo a costura final, eu vou e refilo, tá? Ó, vamos supor que aqui já esteja costurado o principal do meu material com o principal do meu zíper. Aí eu venho aqui, coloco o meu forro e passo um pezinho de máquina, né, ou um calcador de zíper, pra fazer essa junção dos 3. Depois que eu costurar, aí eu vou vir o forro para um lado, né, e vai ficar assim, né, já com o acabamentozinho certinho, né, e as costuras finalizadas. Aí a gente vem e faz o pés-ponto aqui, que é pra segurar certinho. Ou se você quiser, você pode fazer no virado. Pra fazer no virado, aí você vai passar a cola aqui, né, com marca 1,4 milímetros. Ou se não, vem com uma fita, faz a marcação ou e passa cola, ou com uma fita dupla face. Depois disso, aí vem com a borda, até a marcação que você fez, sabe, do meio pra dentro, do meio pra fora, do meio pra fora, aí vai ficar o virado. Aí, feito o virado, que é aquela dobrinha assim, né? Aí, vamos passar fita dupla face aqui, na parte que foi virada. Vamos colocar em cima do zíper. E também fazer o virado aqui na borda do forro. Colocar abaixo do zíper e vai passar a costura, que é para quando passar a costura, pegar tanto a parte principal, tanto a parte do forro que tiver com virado. E o nosso zíper, ele vai ficar no meio. Nosso zíper, ele tem
umas traminhas, né? Aqui de fora pra dentro, uma traminha de um jeito. Aí tem um espaçozinho que é mais liso e vem a nossa cremalheira, que é essa parte grossinha do zíper. Então, tem o limite de até onde podemos costurar. Se passarmos, na hora que for correr aqui o cursor, não vai, tá? Então, essa parte aqui da costura você pode fazer tanto tradicionalmente, que é a costura luva, quanto a costura com virado, ok? Aí, vai estar costurado aqui, tudo bonitinho e rebatido. Vamos colocar o nosso cursor ou cursores. E aí, vamos vir aqui, ó. Direito com direito, passo uma costura. Coloco o forro na parte de trás também e vira. Que é pra fazer essa parte aqui, ó, de cima. E aqui na parte de trás, de baixo, também a mesma coisa. Direito com direito. Coloco o forro na parte de baixo também. Passo uma costura, vira e rebate, que é pra ficar essa partezinha aqui, tá? Costurado, vai ficar assim, ó. Aqui é a parte do forro, que eu cortei maior. Aqui é essa parte menorzinha e essa daqui é essa parte maior, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Feito isso, a gente vai pegar o nosso molde, colocar aqui em cima, ó, aqui a parte de trás, como foi que ficou o forro, que é o nylon acoplado, o nylon dublado, dependendo do lugar, ó, ficou assim, tá? Vamos colocar o nosso molde. Ó, eu cortei maior, aí vai sobrar, né, nas bordas, porque cortamos maior com 1,5 cm. Aí fazemos a costura, rebatemos e assim vai ficar assim. Aí vamos aqui, né, deixar rente o nosso material e vamos vir com a nossa caneta de sintético e vamos passar em toda a volta, fazendo o molde da nossa parte de trás. Depois que passarmos, né, fazemos essa marcação aqui, vamos passar a uma costura. Essa costura vai ser 2 milímetros mais ou menos da marcação que fizemos para dentro. Depois que fizermos essa costura, vamos vir com a nossa tesoura e vamos fazer o recorte do nosso molde, ok? Aí, fazendo o recorte do nosso molde, a parte de trás já vai estar pronta. Vamos vir e fazer a aplicação da nossa alça, tá? Aqui, ó, eu dei uma refilada na diagonal, eu cortei essa partezinha aqui com 12 centímetros. Peguei aqui, pode ser um quadro ou até mesmo um regulador, aqui eu tô utilizando de plástico, e uma alça mais encorpada de nylon, mas você pode estar utilizando a alça que você tiver aí, ou até mesmo fazer do próprio material, conforme queira. Então, aqui eu cortei na diagonal, selei com isqueiro. Se você tiver ainda sentindo insegura, você pode vir passar um fiozinho de cola instantânea, Tec Bond, conforme você tem aí, porque aí vai dar uma fechada na trama e vai dar uma resistência ainda mais na sua alça. Aí aqui eu vim e passei uma costura, que é para deixar unida essa parte, né? E aqui vamos colocar a nossa alça. Aqui eu já dei uma adiantada. Ó. Peguei um outro regulador, vem com... essa parte aqui eu tô fazendo com 1,30. Então, ó. Aqui tá essa partezinha, né, do tirante. Aí eu vou vir com a minha alça maior, de baixo pra cima, ó, e passo. Nessa parte aqui vai estar o meu regulador, tá? Então, quando eu vim aqui, ó, certifica que ela vai estar rente, ok? E vou passar. Ela vai estar aqui no meio, ó. Aí eu vou vir aqui, de baixo pra cima, e depois de cima pra baixo. E aí, formei a minha alça. Ela vai ficar assim, ó. Parte de trás. E ficou assim. Aí, aqui vai estar a minha parte de trás. Eu vou colocar aqui, ó. Que é pra ela ficar inclinada. Essa parte. Certifico que ela vai estar certa. E aqui eu vou ver onde é que é o meu meio. E vou colocar meio com meio. Aí aqui eu posso deixar passando um pouquinho, mas o nosso acabamento por dentro vai ser com viés. Então, não pode deixar muito não, porque senão o viés não vai encobrir. Aí vai passar uma costura de reforço aqui. E outra aqui. E assim a nossa parte de trás já vai estar pronta. Então, ficou assim, ó. Na diagonal, ó, a alça. E costurei aqui em cima. Então, a parte de trás já está pronta. E agora vamos para a parte da frente. Aí, aqui na parte da frente, eu coloquei a fita dupla face. E tanto aqui, que essa parte aqui, ó. Quando a gente colocar a parte que vai encaixar a garrafa d'água, não vai aparecer. Caso você quiser, você pode colocar cola aqui também, tá? E aqui eu vou colocar a minha manta térmica. Então, eu coloquei a fita aqui em cima. E aqui, ó, menorzinho em toda a volta, tanto embaixo quanto em cima, quanto nas laterais. E vou colocar essa minha parte aqui, tá? Aí aqui, ó, vamos unir aqui a nossa caixinha de leite e aqui darmos um pique para marcar o meio. Então, vai ser meio daqui com meio daqui, ó. E aí, vamos clipar. É para quando cliparmos e finalizarmos, não ficar tão grande aqui, ó. Se deixar com a mesma medida de baixo, vai ficar maior ainda, mas depende da largura de sua garrafa. Então, você pode ver essa questão aí, né? Se for uma garrafa mais grossinha. Lembrando que esse sintético aqui é um fundo de malha, então ele tem elasticidade.
cuidado, né, para quando for colocar, para distribuir direitinho e não essa elasticidade atrapalhar. Então, vai ficar assim, ó. Aí, depois, vamos vir com o forro e colocar aqui e passar a costura em toda a volta. O forro também, do mesmo material aqui, ó, que como vai ficar assim, ó. Então, mas se você quiser também, você pode colocar um forro impermeável, tá? Então, vai ficar assim. A parte de trás, ó, parece um jarrinho. Tá vendo? Clipa. E agora é passar uma costura, que você pode aumentar o ponto da sua máquina, passa uma costura, quando vai chegando aqui na caixinha de leite, você empurra pra ficar melhor aqui. Aí aquele espaçozinho que deixamos de 1 centímetro é pra encaixar no arredondado aqui, né, na curva que a gente fez, tá? Então, olha, que lindo. Vamos costurar, está quase finalizado. Costurado, vai ficar assim, ó. Aqui é a parte com forro. Se você quiser, você pode colocar um bolsinho aqui na parte de dentro também, conforme a sua necessidade. E aqui ficou o espaço, ó. Aí eu venho com a minha garrafa de 500 ml, ó, e ela vai encaixar. Aí agora, a nossa parte da frente está pronta, ó. Nossa parte de trás também. Aí agora vamos colocar a nossa caixinha de leite aqui, ó, pra dentro, porque vamos amassar um pouquinho, porque essa parte aqui da frente, ela tem volume, certo? E aqui a parte de trás, ela é fininha. Então, vamos colocar direito com direito. Aqui, ó, parte de cima, tá? E vamos sair clipando. Aqui tem que ser com muito cuidado e paciência. As bordinhas com bordinhas. E aqui, ó, aproveita a alça e coloca aqui dentro, ó, do bolso da água, pra dar uma ajudada, né? Aí, vamos amassar com cuidado, com carinho, e vamos clipando. Aqui na parte de baixo também meio com meio, tá? E vamos clipar em toda a volta. Depois que tiver clipado, vai com cuidado, tá? Nessa parte aqui que tem volume, porque para encaixar, tem que deixar do mesmo tamanho a parte da frente com a parte das costas, tá? Vai ficar assim, meio estranhozinho. Ó, aqui o volume. Quando eu falei da questão da manta na parte da frente, quanto mais grossa for, também nessa hora aqui vai dificultar de ajeitarmos, né? Pra ficar... Por isso que tem que cortar a parte da frente e a parte da trás tudo certinho, né? Depois que já tiver feito as coisas que tinha feito, no caso aqui a parte de trás, a abertura pro bolso. Aí deixa tudo do mesmo tamanho. Aí na parte da frente eu não estruturei, não utilizei cola, só a fita dupla face, porque também nessa hora aqui, na hora de desvirar, possa ser que marque muito. Quando a gente utiliza cola, estrutura o TNT num sintético que é liso, né? Que ele não tem gravura, então marca muito, amassa demais. Então vamos passar a costura em toda a volta, com meio pé de máquina, e por último passar um viés. Aqui, se você tiver um viés de boneon, vai ficar melhor por causa da curva, né? Então, você faz o acabamento com viés. Quando eu passar a costura e passar o viés, eu volto aqui pra gente desvirar. E lembrando que para desvirar, é bom utilizar o secador, porque o sintético Duna, esperolizado, Facto, Catânia, que é o mesmo, né, assim, ele marca muito ao desvirar. Então, é bom fazer essa questão do uso do secador, tá? E eu acho que é isso. Vamos costurar e desvirar e já vai nascer a nossa lindeza. Tchararã! Quem mais está ansioso comigo para ver como é que vai ficar essa em sintético? Costurado ficou assim, ó, o acabamento com viés, ó. E agora vamos abrir. Aí, abrir aqui, vou puxar algumas coisitas e aí utilizar o secador para me auxiliar aqui, para não amassar. Então, você vai puxando aqui, ó, com cuidado, 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 que a alça tava dentro do bolso. Saiu a alça, vai estar todo amassadinho assim, ó, com cuidado. E agora o secador para amolecer e desvirarmos. E finalizamos, ficou assim, ó. Tá um pouquinho ainda amassado, né, porque desviramos agora, mesmo com o secador. Mas aí, para tirar foto, né, deixa passar um tempinho, de um dia pro outro, deixa, né, cheio de alguma coisinha, tecidinho, papel, para dar o formato à peça, né. E aqui ficou, a parte de trás ficou assim, dessa forma, ó. Ficou quase no centro a questão aqui do nosso zíper, né. Aí aqui na parte de trás, como eu estruturei, né, colei, então ela ficou marcadinha. Tem que deixar, utilizar bem o secador, né, para desvincar bem. Mas também, se você não quiser utilizar o colar, né, aqui estruturar, não tem problema não. Aí ficou assim, ó, aqui cabe a garrafa de 500 ml. Aqui a alça para poder regular. Lembrando, se você, assim, for feito eu, né, que tem umas ites da vida, desvio na coluna e etc., na hora que for fazer, tome cuidado, porque o sintético, né, ele é mais encorpado do que o tecido é bem mais maleável, para não tiver forçando e aí depois você tiver com dores, tá? Então, vai fazendo aí com calma, com cuidado, que vai dar tudo certo. E se você ver que tiver, tá incomodando aqui e ali, para. Quando se sentir melhor, volta e faz. E aí, qual você gostou mais? Da de tecido ou a de sintético?
Tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor e que continue a nos ajudar a cada dia mais e mais. Saúde, se cuidem. Cuide do seu emocional, do seu psicológico, do seu físico também. Muitíssimas boas costuras, muitíssimas boas vendas. Que essa peça possa lhe trazer muitas e muitas encomendas, tá? Saúde, se cuide. Faça para você também. Caminhe, faça exercício, se alongue, hidrate também, né? O corpo e a pele. Então é isso. Eu amei as duas, tanto em tecido quanto em sintético. Faça muitíssimas, tá? Ó, tchau, tchau. Até aqui nos ajudou o Senhor. Tchau.